6. O caso do duelo de Pierre com Dólokhov foi abafado, e apesar da severidade com que o imperador via os duelos, nem os adversários nem os padrinhos sofreram quaisquer consequências. Porém, a história do duelo, reforçada pelo rompimento de Pierre com a mulher, propagou-se na sociedade. Pierre, tratado com condescendência e paternalismo quando era filho ilegítimo, e acarinhado e bajulado quando era o melhor partido do Império Russo, depois do seu casamento, quando as noivas e a mãe já não tinham nada a esperar dele, caiu muito na opinião da sociedade. Ainda por cima, porque não queria nem sabia procurar a benevolência social. Agora só ele era acusado do que lhe acontecera. Chamavam-lhe ciumento atoleimado. Diziam que tinha os mesmos ataques de fúria sanguinária do pai. Por isso, depois da partida de Pierre, quando Helene voltou para Petersburgo, foi recebida por todos, não só com simpatia, mas também com um toque de respeito pela sua desgraça. Quando a conversa versava sobre o marido, Helene compunha na cara uma expressão de dignidade que, embora sem compreender o significado, aprendera por instinto. Esta expressão dizia que ela, sem queixumes, resolvera suportar a sua desgraça e que o marido era a cruz que Deus lhe enviara a ela. O príncipe Vassili exprimia a sua opinião de forma mais aberta. Encolhia os ombros quando a conversa era sobre Pierre e, apontando para a testa, dizia: "Uma cabeça com pancada, sempre o disse." Já antes eu tinha visto, dizia Ana Pavlovna de Pierre, já antes eu tinha visto e fui a primeira a dizê-lo imediatamente, a primeira, insistia no seu primado, que ele é um jovem maluco, estragado pelas ideias perversas do século. Já naquela altura eu o dizia, quando toda a gente o admirava. Tinha ele chegado do estrangeiro. E lembram-se, uma vez no meu serão, ele até fez a figura de uma espécie de Marat. E qual é o resultado? Já naquela altura eu era contra esse casamento e vaticinei tudo o que veio a acontecer. Como antes, Ana Pavlovna dava em sua casa os mesmos serões, uns serões que só ela tinha o talento de organizar e em que, em primeiro lugar, se reunia a nata da verdadeira boa sociedade, a fina flor da essência intelectual da sociedade de Petersburgo, como se exprimia a própria Ana Pavlovna. Além desta escolha esmerada da sociedade, os serões de Ana Pavlovna distinguiam-se ainda pela particularidade de que, em cada serão, Ana Pavlovna servia à sua sociedade uma personalidade nova e interessante. E em mais lado nenhum que não nos seus serões se manifestava com tanta evidência e nitidez a marca do termómetro político correspondente ao estado de espírito da sociedade cortesã e legitimista de Petersburgo. Em finais de 1806, quando já se sabiam todos os tristes pormenores sobre o aniquilamento do exército prussiano por Napoleão nos arredores de Iena e Auerstadt e sobre a entrega da maior parte das fortalezas prussianas, quando as nossas tropas já entravam na Prússia e começava a nossa Segunda Guerra contra Napoleão, Ana Pavlovna deu um serão. La crème, a nata da verdadeira boa sociedade, era, desta vez, a encantadora e desgraçada Helene, abandonada pelo marido. Era Mortemar, era o encantador príncipe Hipólite, acabado de chegar de Viena. Eram 2 diplomatas, era a Titi, era um jovem senhor que no salão era simplesmente designado como um homem de muito mérito. Era uma recém-nomeada dama da corte com a mãe. Eram algumas outras personalidades menos notáveis. A personalidade com que, desta vez, a Ana Pavlovna regalava os seus convidados como um primor era Boris Drubetskoy, que acabara de chegar como correio do exército prussiano e que, nesse exército, era ajudante de campo de uma personalidade importante. A marca do termómetro político indicada à sociedade neste serão era a seguinte: por mais que todos os potentados e cabos de guerra europeus tentassem ser complacentes para com Napoleão Bonaparte, para me causarem, e em geral para nos causarem, este desgosto e desagrado, a nossa opinião sobre Bonaparte não pode mudar. Não deixaremos de exprimir a nossa maneira de pensar sincera a este respeito e apenas podemos dizer ao rei prussiano e aos outros: tanto pior para vós. Assim o quiseste, Georges Dandy, que é da peça do Molière. É tudo o que podemos dizer. Era isso que marcava o termómetro político no serão de Ana Pavlovna. Quando o Boris, que devia ser servido aos convidados, entrou na sala de estar, já quase toda a sociedade estava ali reunida e a conversa, orientada por Ana Pavlovna,
versava sobre as nossas relações diplomáticas com a Áustria e a esperança de se concretizar uma aliança com ela. Boris, com a sua farda janota de ajudante de campo, homem já maduro, fresco e de faces coradas, entrou com ar desprendido na sala de estar. E, como era de norma, foi levado junto da Titi para a cumprimentar, sendo depois integrado no círculo geral. Ana Pavlovna ofereceu-lhe a mão seca para o beijo, apresentou a algumas pessoas que ele não conhecia, caracterizando-lhe num sussurro cada uma delas. O príncipe Hipólito Karaguin, um jovem encantador. O Sr. Krug, encarregado de negócios de Copenhaga, um espírito profundo. O Sr. Chitov, um homem de muito mérito, quando chegou ao tal que era assim designado. Boris, durante o seu tempo de serviço, graças às diligências de Anna Mikhailovna, aos seus próprios gostos e às particularidades do seu caráter reservado, conseguira ocupar uma posição muitíssimo vantajosa. Era ajudante de campo de uma pessoa muito importante. Fora encarregado de uma missão muito importante na Prússia e acabava de voltar de lá como correio. Assimilara perfeitamente aquela subordinação tácita que tanto lhe agradara em Olmütz, segundo a qual um alferes podia ser incomensuravelmente superior a um general e de acordo com a qual, para ter êxito no serviço militar, não eram necessários esforços, trabalho, coragem, perseverança, mas tão só a arte de lidar com aqueles que conseguem benesses pelo serviço. E tantas vezes Boris se espantou com os seus êxitos rápidos e com o facto dos outros não entenderem isso. Em consequência de tal descoberta, todo o seu modo de vida, todo o seu relacionamento com os antigos conhecidos, todos os seus planos para o futuro mudaram por completo. Não era rico, mas investia o último dinheiro que tinha para se vestir melhor do que os outros. Preferia privar-se dos prazeres a permitir-se rodar numa equipagem medíocre ou a aparecer de uniforme velho nas ruas de Petersburgo. Apenas travava amizade e procurava o conhecimento das pessoas que estavam colocadas acima dele e que por isso podiam ser-lhe úteis. Gostava de Petersburgo e desprezava Moscovo. As recordações da casa dos Rostov e o seu amor infantil por Natasha eram-lhe desagradáveis, nunca mais tendo visitado os Rostov desde a sua partida para o exército. No salão de Anna Pavlovna, cuja frequentação ele considerava uma promoção de serviço, percebeu de imediato qual era o seu papel e deixou Anna Pavlovna aproveitar-se do interesse que ele representava, observando com atenção cada pessoa e avaliando as vantagens e as possibilidades de aproximação de cada uma delas. Sentou-se no lugar que lhe foi indicado, ao lado da bela Helene, e pôs-se a escutar a conversa geral. Viena considera as bases do tratado proposto de tal maneira fora do alcance que não poderíamos consegui-lo nem por meio de uma continuidade dos êxitos mais brilhantes, e lança dúvidas sobre os meios que nulos poderiam proporcionar. Esta é a frase autêntica do gabinete de Viena, dizia o encarregado de negócios dinamarquês. É a dúvida que é lisonjeira, disse com um sorriso fino o homem de espírito profundo. Há que distinguir entre o gabinete de Viena e o gabinete da Áustria, disse Montmartre. O imperador da Áustria nunca pôde pensar em semelhante coisa. É apenas o gabinete que o diz. Meu caro Visconde, a Europa, interrompeu-se Anna Pavlovna. Por qualquer razão pronunciava l'Europe, como se tratasse de uma especial nuance da língua francesa que ela podia permitir-se ao falar com um francês. A Europa nunca será nossa aliada sincera. Depois Anna Pavlovna virou o tema para a coragem e a firmeza do rei da Prússia, com a intenção de atrair Boris para a conversa. Boris ouvia com atenção quem estava de momento a falar, à espera da sua vez, mas tinha oportunidade de ao mesmo tempo lançar olhares para a sua vizinha, a bela Helene, que já por várias vezes cruzara os olhos com o bonito e jovem ajudante de campo. De modo muito natural, abordando a situação na Prússia, Anna Pavlovna pediu que Boris falasse da sua viagem a Glogau e do estado em que encontrou o exército prussiano. Boris, sem pressa, num francês muito puro e correto, contou bastantes pormenores interessantes sobre as tropas, a corte, evitando cautelosamente, durante toda a conversa, a explicitar a sua opinião própria relativamente aos factos que expunha. Boris atraiu durante um certo tempo as atenções gerais e Anna Pavlovna sentia
que o prato novo por ela servido tinha sido aprovado com prazer por todos os convidados. De todos, quem mais prestava atenção ao discurso de Boris era Helene. Várias vezes quis saber da boca dele pormenores da sua viagem e pareceu bastante interessada na situação do exército prussiano. Quando ele acabou, dirigiu-se-lhe com o seu sorriso habitual. É absolutamente necessário que me visite, disse-lhe ela num tom que significava que, por certas razões que ele ainda desconhecia, isso era absolutamente indispensável. Terça-feira, entre as 8 e as 9 horas, dar-me-á grande prazer. Boris prometeu satisfazer o seu desejo e quis logo entabular conversa com ela, mas Anna Pavlovna chamou-o de lado sobre o pretexto de que a Titi desejaria ouvi-lo. O senhor com certeza conhece o marido dela, disse Anna Pavlovna, fechando os olhos e apontando num gesto triste para Helene. Ah, é uma mulher tão desgraçada e tão maravilhosa. Não fale dele na presença de Helene, por favor, não fale. Ela neste momento está a passar por uma situação dolorosa. 7. Quando Boris e Anna Pavlovna voltaram à roda dos convidados, o homem da conversa era o príncipe Hipólito. Chegando-se para a frente no assento de sua cadeira, disse: o rei da Prússia. E disse isto, riu-se. Todos voltaram para ele. O rei da Prússia? Perguntou Hipólito. E de novo se riu e de novo voltou a encostar-se, já calmo e sério, no espaldar da cadeira. Anna Pavlovna esperou mais um pouco, mas como Hipólito, decididamente, parecia não querer dizer mais nada, lançou-se ela na história do roubo da espada de Frederico o Grande pelo descarado de Napoleão em Potsdam. É a espada de Frederico o Grande que eu, começava ela, mas Hipólito interrompeu-a, o rei da Prússia, e de novo mal se voltaram para ele, se desculpou e se calou. Anna Pavlovna franziu a cara. Mortemar, companheiro de Hipólito, falou-lhe com ar resoluto. Vejamos, o que quer dizer com esse seu o rei da Prússia? Hipólito riu-se, mas como se o próprio riso o envergonhasse. Não, não é nada. Eu queria apenas dizer... Ele tencionava contar a piada que ouvi em Viena. Piada que, durante todo o serão, vinha ensaiando, com a finalidade de a introduzir na conversa. Eu queria apenas dizer que andámos mal em fazer a guerra pelo rei da Prússia. O jogo de palavras consiste em que a expressão idiomática francesa travailler pour le roi de Prusse significa trabalhar para o boneco. Boris sorriu com prudência, de maneira a que o seu sorriso tanto pudesse ser atribuído o significado irónico como da aprovação da brincadeira, consoante fosse aceito. Todos se riram. O seu jogo de palavras é muito mau, é muito espirituoso, mas injusto, disse Anna Pavlovna, brandindo o dedinho enrugado. Nós não fazemos a guerra pelo rei da Prússia, mas pelos bons princípios. Ah, como é mauzinho este príncipe Hipólito. A conversa não esmoreceu durante todo o serão, girando preponderantemente à roda das notícias políticas. Para o final da noite animou-se sobremaneira quando se começou a falar das benesses concedidas por Sua Majestade. Se, no passado, N.N. recebeu uma tabaqueira com retrato, dizia o homem de espírito profundo, por que é que o SS não pode receber a mesma benesse? Peço-vos perdão, mas uma tabaqueira com o retrato do imperador é uma recompensa, mas de modo nenhuma distinção. É antes uma prenda, disse um dos diplomatas. Ou melhor, há antecedentes, e citar-lhe-ei Schwarzenberg, objetava o outro. Uma aposta. A Grande Cruz é diferente. Quando todos se levantaram para se irem embora, Helene, que falou muito pouco durante todo o serão, dirigiu-se de novo a Boris com o pedido, a ordem carinhosa e significativa de que a visitasse na terça-feira. Faço questão, disse ela com um sorriso, olhando para trás para Anna Pavlovna. E Anna Pavlovna, com o mesmo sorriso que acompanhava as suas palavras, sempre que falava da sua alta protetora, confirmou o desejo de Helene. Dava a ideia de que, no serão, ao ouvir as palavras de Boris sobre o exército prussiano, Helene descobrira de repente a necessidade de o ver. Dava também a ideia de lhe prometer, quando ele a fosse ver na terça-feira, que lhe explicaria esta necessidade. Quando na noite de terça-feira Boris chegou ao magnífico salão de Helene, não recebeu um esclarecimento cabal de qual era a necessidade da sua visita. Havia outras visitas, a condessa falava pouco com ele, e apenas quando se despediram e quando Boris lhe beijava a mão, Helene, com uma estranha ausência de sorriso, disse-lhe subitamente num sussurro: venha amanhã jantar à noite. É preciso que venha. Na sua estada em Petersburgo,
Boris tornou-se amigo íntimo da casa da condessa Bezúkhova.